Então, vamos começar. Boa noite. Eu sou a Dina. Eu não sei se já teve algum aluno meu aqui. Eu dei aula em 2018 e 2019 no desafio. Se tiver alguém, oi. E se não tiver ninguém que eu já conheço, bem-vindos. Pena que eu não posso ver cada um de vocês, porque queria muito, é muito estranho dar aula assim, falando com a minha janela. E é a minha primeira vez dando aula online, então queria dizer para vocês que se eu fizer alguma coisa errada, por favor, me perdoem, estou aprendendo, estou desde ontem super nervosa, tentando fazer a melhor aula para vocês e tentando aprender como é que se faz isso, gente. Então, pode passar, Bê. Obrigada. Eu sempre gosto de começar a minha primeira aula conhecendo cada um de vocês, mas infelizmente não dá. Então eu leio um poema, uma frase, alguma coisa que eu acho pertinente para o ano que a gente vai começar. Esse ano eu escolhi do Paulo Freire, né? Que a gente da educação tem esse carinho enorme por ele. Que ele diz uma coisa que eu acho muito importante para a gente aqui, que está nesse cursinho, que é popular, que tenta trazer quem não tem tanta oportunidade para dentro da universidade, gente. Nunca esqueçam disso, por favor. O desafio, ele é maravilhoso. Aproveitem muito, muito, muito ele, tá? Então, se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Eu escolhi esse por quê? Porque eu acho que o desafio faz parte da minha utopia. E para mim poder realizar ela, né, eu tenho que fazer alguma coisa. E dar aula aqui é uma dessas coisas. Eu dou aula desde 2013 em cursinho popular, lá em Rio Grande, e aí depois eu vim. E, gente, não dá para explicar o que é ver nossos alunos. Um ano eles são nossos alunos e no outro eles estão lá. Desculpa, eu fico lendo o chat e me perco. Mas então, os alunos no ano são nossos alunos, a gente está dando aula, estão se preparando para o Enem, e no outro a gente está se encontrando lá na universidade, vendo os posts de que passaram, de que foram aprovados. É maravilhoso e espero ano que vem que seja com vocês. Então, vamos começar a aula de hoje, que a gente vai falar. Pode passar, Bê. Hoje a gente vai falar de linguagem formal e informal, tá? O que é a linguagem formal e informal? Eu acho que na primeira aula o Bernardo já passou um pouco sobre, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Pode passar. O que é a linguagem formal? A linguagem formal consiste na dita norma culta da língua portuguesa e está pautada no segmento das regras dos usos corretos estabelecidos pelas normas gramaticais, bem como o emprego correto das palavras e sua pronúncia. A norma culta é aquela que a gente normalmente usa para escrever coisas mais oficiais. No dia a dia, conversando, a gente não usa a linguagem formal, dependendo do contexto, né? Me perdi. E qual é a diferença da linguagem formal para a linguagem informal? Agora era um momento que, se vocês estivessem aqui, eu ia lançar o questionamento para vocês e a gente ia tentar descobrir juntos o que é a linguagem formal e o que é a linguagem informal, qual a diferença entre elas, né? Está fazendo falta, gente, vocês não fazem ideia. É estranho preparar a aula sem poder colocar a parte da interação com vocês, mas enfim, novos tempos, né, a gente se adapta. Pode passar, Bê. E eu já tô super íntima do Bernardo, já tô chamando ele de bem.
E o que é, então, a linguagem informal? A informal não apresenta restrições quanto ao uso de coloquialismos, gírias e expressões da oralidade. Se caracteriza, desse modo, pelo relaxamento das normas, que muitas vezes apresenta erros do ponto de vista das normas gramaticais. As normas gramaticais são aquelas que estão nas gramáticas do português. Normalmente elas são normativas, né? De normas. Elas dizem que a gente tem que sempre acentuar as proparoxítonas, por exemplo. Isso é uma norma gramatical que fala sobre as vírgulas no lugar certo ou não. E aí isso fica para a linguagem formal. Na linguagem formal, a gente basicamente faz o que a gente quer. Principalmente na oralidade. Hoje em dia, com o advento da internet, principalmente das redes sociais, a gente acaba também escrevendo muito na linguagem informal, porque a gente vai se comunicar no WhatsApp, ninguém vai estar escrevendo aquela linguagem super rebuscada, com os acentos certinhos, com as vírgulas nos lugares corretos, sempre começando com letra maiúscula, né? No WhatsApp a gente escreve do jeito que dá. Do jeito que a gente quer, o PQ, que depois desse, né? Depois do PQ, para que aprender porquês? Porque vocês vão fazer o Enem, então tem que aprender, né, gente? Mas isso é com os professores lá de português de vocês. A gente não vamos entrar nos porquês aqui. Apesar de eu só ter aprendido quando eu comecei a ensinar os porquês, gente. Isso foi lá bastante tempo atrás. Então, pode passar, Bê. Agora, vendo na prática a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Nós faremos uma votação para eleger o representante da turma. A gente vai fazer uma votação para escolher o representante da turma. Parece que não tem muita diferença, né? Ela está dizendo a mesma coisa dos dois jeitos. A gente vai ter que fazer uma votação para escolher o representante da turma. Qual é a diferença? Que a primeira ela é formal, por quê? Porque a gente usou nós, a gente, e eu continuo usando a gente, ó, porque o a gente já virou parte da nossa fala, né? O nós a gente ultimamente quase não usa na linguagem falada, né? Na escrita ainda não caiu tanto em desuso. Nós faremos, tá? O verbo está conjugado de acordo com o nós, que é na terceira pessoa do plural, tá? No tempo presente. E aí, a linguagem informal. A gente vai fazer o agente, que apesar de ser muito usado, né, ainda é considerado informal, e vai fazer, né, não é faremos, que hoje em dia também nós não usamos mais usamos, claro, mas não tão comumente o verbo conjugado. A gente usa os dois, vai fazer, vou ir, vou, quando a gente vai falar do futuro, principalmente. A outra frase. A comida na geladeira. Tem comida na geladeira. O formal, claro, a comida na geladeira, que é o verbo haver. E tem, que é o que a gente usa normalmente, né? O tem com sentido de haver, que a gente quase não faz essa diferenciação na hora da fala. O a quase não tem sido usado. Não sei vocês, mas eu raramente uso a comida na geladeira. E as pessoas até olham estranho pra gente se a gente fala de uma maneira muito formal, né? A outra, nós fomos à padaria. A gente passou na padaria. Mais uma vez, a troca do nós pelo agente, que caracteriza a linguagem formal em contraponto com a linguagem informal, tá? Também o uso da crase, que é outra coisa que, mesmo na escrita, a gente quase não usa e quase ninguém sabe como usar corretamente, né?
tem que estudar muito e aí a gente se esquece, tem que ver de novo. Eu sou uma que tô sempre. Pois é, Júlia. Quando eu dou aula e tô nervosa, tu pode ver. Eu acabo falando também mais corretamente, assim, tudo. Sei lá por quê, mas acho que é meio comum isso da gente, né? Só a gente que não sai da minha boca. Trocar o tu por você também. Tem gente que faz isso, a minha irmã faz bastante quando ela tá conversando, assim, em alguns lugares mais formais, né? Eu não consigo, eu me sinto uma traidora do Rio Grande do Sul. Mas é bobagem, óbvio, né? E também, não, quando a gente está usando tu, normalmente a gente. É uma boa ideia. Eu nunca tinha chamado. Às vezes a gente fica mesmo, meio assim mesmo, tipo, se eu chamar de senhor, vai ficar bravo. Se eu chamar de tu, vai parecer muito íntimo. Você, nunca usei, mas achei interessante, gostei da ideia. E aí eu tava falando o quê? Da crase, né? Que a gente não usa. E aí a gente usa normalmente o N mais A, né? Fomos na padaria. Pode passar, Bia. Agora, eu falei bastante sobre a linguagem formal e a linguagem informal, quais as diferenças entre elas. Vocês têm. Sempre que vocês tiverem dúvida, mandem, que eu vou tentar ler, o Bernardo responde, né? Vocês já estão acostumados. Agora eu entendi, a Bruna na outra aula também, ela ficava meio assim, porque a gente fica querendo ler o chat e falar com vocês, porque é a única forma de interação, de saber que vocês estão aí, apesar da gente ver os nomezinhos ali, né? Então, por isso que eu fico, o que eles estão falando? Ai, que saudade de ver gente, vocês não fazem ideia. Enfim, deixa eu voltar. A linguagem, qual é a grande questão do uso da linguagem formal e informal? É saber aonde usar cada uma delas, né? Aí eu trouxe essa tirinha, não sei se vocês conseguem ler aí, que eu não tô lendo direito, porque a minha tela tá na tirinha. O homem tá, são dois homens numa praia com uma prancha de surf. Qual é a diferença? O homem, um deles está de terno, e ele fala: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante, ou mais tardiamente. Ela causa estranhamento, né? Essa tirinha, essa charge. Por que que causa estranhamento? Pausa para a resposta. Não, brincadeira, gente. Não vou ficar incomodando vocês. Mas se quiserem responder, também é legal. Isso, Carolina, obrigada. Muito formal, né? Primeiro, o que mais chama atenção? Um homem de terno na praia. Não tá adequado, né? Claro, as pessoas fazem o que elas quiserem, mas a gente vai olhar e vai estranhar, ué, por que ele tá de terno na praia? Que estranho. E aí a segunda coisa, que é exatamente isso. A fala dele, além dele estar usando um terno numa praia, a fala dele é muito formal para o contexto, né? Ele tá, teoricamente, a gente pode imaginar que ele tá ali com um amigo para relaxar, e aí ele tá falando dessa maneira, parece o ex-presidente Temer, né? Pegá-las-emos, que era o único que falava, que ninguém mais fala desse jeito, nem os livros trazem mais isso, só os livros muito, muito, muito antigos. A gente nem aprende mais na escola, eu acho, eu já aprendi assim só de ver, imagina hoje em dia. Então, a questão da adequação. Quando que a gente usa a linguagem formal? Quando que a gente usa a linguagem informal? Isso é que faz toda a diferença, né? A gente saber quais os contextos que são adequados, usar, falar, veja que belos movimentos elípticos. Acho que não tem muito contexto adequado para falar dessa maneira, né? Mas talvez escrevendo uma redação do Enem, o que vocês acham, né? Mas tirando isso, na fala não é tão comum. Mas enfim.
Pode passar, por favor. E o que isso nos interessa? Né? Porque a gente está aqui para quê? Para aprender redação. Aprender não, porque vocês já aprenderam, né? Mas para aperfeiçoar o nosso conhecimento em redação. Por que eu estou trazendo isso da linguagem formal e da linguagem informal? Porque é cobrado no Enem, gente. É cobrado, tá lá na competência 1, que eu gosto, nas minhas aulas, eu pego principalmente material do manual de redação do Enem. Todos os anos eles lançam. Eu até ia falar com o pessoal para a gente colocar lá na pasta do Drive o manual de redação do ano passado, porque é bem interessante. Se a gente quer saber a redação do Enem, tá tudo ali, explicadinho, maravilhoso. Aí eu trago para cá para a gente poder saber que maneira, principalmente quando a gente corrige a redação e a gente manda as competências para vocês. Tá tudo ali. Então, o que a competência 1 avalia? Aí agora eu copiei e colei direto lá do manual de redação do Enem. Ela avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que isso nos diz? Que vocês não vão escrever uma redação da maneira que vocês escrevem no WhatsApp com amigos de vocês, certo? Porque não seria adequado. O local para escrita de coloquialismos, gírias, abreviações, não é na redação do Enem. É no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, sei lá, aonde vocês quiserem, menos na redação do Enem. Mentira, também tem outros contextos que vocês não podem usar, né? Mas, enfim. O que inclui conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia, de acentuação gráfica regidas pelo atual acordo ortográfico, que foi implementado em 2012. Foi o último ano, né? Acho que foi. Além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Então, vocês têm que entender, né, a diferença entre linguagem formal e linguagem informal e saber que no Enem, na hora de escrever a redação, a gente tem que escrever com a linguagem formal, tá? Tem que se atentar para acentuação. Infelizmente, sim, a gente tem que saber quando que acentua as palavras, mesmo que seja... Eu aprendi mais por instinto. Às vezes, eu acho que essa palavra, ela é acentuada, tenho quase certeza. Mas aí depois a gente vai lendo. Agora é o momento, principalmente, as vírgulas. Isso que eu ia falar. As vírgulas, para mim, é quase que extinto. Completamente, assim. Tipo, um santo. Um santo disse que aqui com certeza vai uma vírgula. Que feio uma professora de redação dizer isso, né? Mas vocês têm que saber quando que vai as vírgulas, quando que não vai. E na dúvida, não coloquem a vírgula ao invés de colocar. Porque é melhor não ter a vírgula do que ter a vírgula no lugar super errado. Mas isso é lá com os professores de português de vocês, tá? Se eles disserem para vocês colocarem sempre a vírgula, faz de conta que eu não falei nada. Mas eu, particularmente, acho melhor não colocar, quando eu não tenho certeza. Que aí pode mudar completamente o contexto do que eu tô querendo dizer uma coisa, né? Que mais? Eu tava nas regras gramaticais, né? Alguém falou do hífen. Os hífens é outra coisa que tá que mudou no acordo ortográfico, né? A maioria deles caíram. Hoje em dia tem muito pouco hífen. Então é mais fácil de estudar. Porque aí tu só pega, tem poucas regrinhas sobre aonde vai o hífen agora. Por exemplo, quando são duas palavras separadas que tem RR, tipo, a primeira termina com R, a segunda começa com R, o hífen cai. A mesma coisa quando termina com S e começa com F, com S.
cai o hífen também. É bem rapidinho de estudar o novo acordo ortográfico, vocês vão aprender ali os hífens super bem, a acentuação, o que mudou também é interessante. Por exemplo, trema, que eu só aprendi depois que ele não era mais necessário. Até hoje eu sei o trema e nunca mais tive a chance de usar, agora que eu sei como que usa, né? Porque caiu. Aonde que eu tava? Ah, muito interessante isso, gente. A fluidez da leitura. O que que isso quer dizer? Quer dizer se vocês estão escolhendo colocar as palavras certas nos lugares certos, né? Às vezes, uma palavra não é adequada naquela frase ali que tu está colocando, que tu está escrevendo, e ela muda completamente o que tu queria dizer. E isso é avaliado também na competência 1, tá? Que é mais que vocês não podem fazer em questão de linguagem formal e informal. Vocês não podem abreviar nada, não pode usar PQ, que é só, sem o E. Não pode não acentuar tudo, por medo. Tem que aprender, sim, acentuação. Mesmo que vocês nunca mais acentuem nada, aprendam a acentuar para fazer a redação do Enem. Não é tão um bicho de 7 cabeças, apesar de parecer, né? Mas rapidinho vocês vão aprendendo e aquilo vai virando instintivo, tá? As gírias, não usem gírias que vocês estão acostumados a usar, assim, que já virou meio que do vocabulário, tipo, tô de boa, só se o contexto, né? Mas de boa, dificilmente. Os coloquialismos, que são aquilo que a gente... Ai, desculpa, eu fico batendo na mesa e fica mexendo a tela do computador. Eu acho que treme tudo. Os coloquialismos que a gente usa, que é aquela coisa que vem da fala, né? Não escrevam como vocês falam muitas coisas. A língua portuguesa, sim, ela é chata nessas coisinhas, porque ela tem muita diferença da escrita para a fala, né? E aí, às vezes, por exemplo, a gente vê muita gente botando te amo, TI, porque vem da fala, né? E aí, muita gente não liga, não aprendeu, ou sei lá. E aí acaba introduzindo isso como se o ti não fosse com um E, fosse com um I, na hora de escrever, tá? Na hora de falar, sempre vai ser com I. Quem é que... Aqui no Rio Grande do Sul, eu digo, né? Porque lá para cima as pessoas falam T. Mas aqui no Rio Grande do Sul, se eu te digo te amo, aqui em Rio Grande, Pelotas, por exemplo, vai soar muito estranho, muito formal, talvez, né? Mas eu adoro, por exemplo, o sotaque que fala leite. Leite é interessante, né? Sempre que eu tenho algum amigo conhecido que fala assim, eu fico falando leite quente, pra gente poder ouvir. É tão bonitinho quando falam assim, com os es nos lugares. Eu adoro, né? Eu fico contando história, acrescentando coisa, e aí eu vou fugindo do assunto. Quando eu vejo, eu tô lá falando dos meus amigos falando leite quente, né? E aí, lembrando da bozena, não sei se vocês lembram do Toma Lá da Cá, clássica bozena, né? Maravilhosa, de lá de Pato Branco. Ai, gente, faz muita falta ter vocês para rir comigo e me contar histórias. Mas tá, uma hora a gente podia fazer uma no Meet, que todo mundo abre a câmera, todo mundo conversa, a gente ri bastante. Vai ser uma zoada, provavelmente, mas vai ser bom ver a carinha de vocês, gente. Eu queria muito saber como é que é a voz de vocês, se vocês estão bem, se não estão. É muito estranho, gente, muito estranho. Mas, enfim. Eva, aí a gente toma mate, cada um na sua casa, ou uma coquinha, que eu adoro a minha coquinha, gente. E come alguma coisa, infelizmente não vamos poder compartilhar, né? Porque, umas comidas. Mas tá, não vou pensar em comida agora, senão já desvio mais ainda o foco. Aonde que eu parei? Ali.
Desse modo, o avaliador corrigirá sua redação nessa competência, considerando os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios, de convenções da escrita, gramaticais, da escolha de registro e da escolha vocabular. As convenções da escrita, aquilo que eu estava falando, de trazer o ti da fala e colocar na escrita. A construção sintática, que é não colocar o sujeito no lugar certo, o predicado, essa coisinha meio enjoada que a gente aprende, acho que era lá na quinta série, né? E que eu tive que aprender de novo na faculdade, tudo desde o começo, como se eu nunca tivesse ouvido falar em sujeito predicado, porque tu aprende uma vez e nunca mais tu pensa nisso, né? E nem lembra que aprendeu, inclusive, mas agora tá no momento de vocês aprenderem de novo, ou lembrarem, enfim. A escolha de registro e a escolha vocabular, que é aquilo que eu falei, de escolher uma palavra que às vezes não era adequada no que vocês estavam querendo dizer, ou não era adequada no contexto. Não preciso falar de palavrões, né? Que eu acho que isso a gente sabe que não pode escrever no Enem. Outra coisa que eu queria frisar, deixa eu me lembrar. O uso de estrangeirismos. Vocês querem escrever alguma coisa, por exemplo, hoje em dia está muito na moda, as pessoas falam job, eu vou conseguir um job, sei lá, não sei como é que fala, ou vou fazer uma call. Não, se vocês tiverem que usar, usem com as aspas, tá? Para indicar que vocês entendem que isso não é uma palavra em português, digamos assim, mas não acharam outra mais adequada. Mas se tiver a palavra adequada, correspondente em português, usem. Por exemplo, em vez de falar fake news, exatamente, se tu for botar fake news nesse caso, tem notícias falsas, né? Mas o termo fake news ficou muito mais famoso do que notícias falsas, né? Aí coloca entre... Esqueci o nome. Aspas. Estava pensando em parênteses. Coloca entre aspas. Que mais? Acho que era isso. Eu li tudo aqui e li. Tá. Pode passar, Bem. Bernardo está super atento, hein, vocês. Espero que sim também, apesar de eu ficar sendo um pouquinho dispersa. Quanto aos desvios, você deve estar atento aos seguintes aspectos. Querido. Aí aqui eu botei, mas já falei sobre isso, mas como o PDF fica lá disponível para vocês poderem se lembrar, né? Dá uma olhadinha de vez em quando, dá uma revisadinha, o que está precisando. Quando a gente corrige e diz, na competência 1 tu tirou 200, por que eu tirei 200? Aí tu vai lá ver. A competência 1 fala sobre o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Se eu não tirei, acho que é 200 máximo de cada um, 200 máximo de cada um. Se eu tirei 150, por que eu tirei 150? Porque tem alguma coisa que não está completamente perfeita na tua competência 1, que é exatamente isso que a gente está aqui. As convenções da escrita, acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas nos contextos corretos, início de frase, sempre letra maiúscula, por favor, não esqueçam. Tem gente que esquece sim, gente. Já corrigi nem sei quantas redações ao longo da vida, a gente vê de tudo, tipo, que esquece mesmo e está acostumado, principalmente hoje em dia, que a gente está tão acostumado com as redes sociais, com não cuidar tanto a maneira como a gente escreve, a gente nem percebe que está escrevendo aquilo de maneira informal. Mesmo estando no Enem, escrevendo a redação formal, às vezes a gente não percebe, não é que a gente não saiba, é que isso está tão dentro da gente que sai, tá? Mas prestem atenção.
A separação silábica tem que aprender também, para quando terminar a linhazinha lá, pode, Bruno, desde que que seja possível reconhecer a diferença entre a maiúscula e a minúscula na tua letra de forma. Eu acho também, era muito bom poder usar. Pelo menos para fazer um rascunhozinho e tal. Mas, né? Mas, Bruno, tu tem que diferenciar aonde é letra maiúscula e letra minúscula, mesmo sendo de forma, tá? A separação silábica, sim, quando termina a linha e vai começar outra e a palavra ainda não tinha terminado, não é... Eu sei que vocês sabem isso, mas a gente tem que ficar frisando, né? Importante para se alguém esqueceu ou se não, tem que saber para não botar, terminar a frase, terminar a palavra carro, C-A-R-R, e botar o O lá na outra, tá? Claro, carro é muito básico, mas às vezes é uma palavra maior, a gente não tem certeza de onde pode, onde não pode. Tem que saber isso, porque sim, desconta ponto, tá? Tudo desconta um pontinho ou outro, não tem muito o que fazer. Ah, Júlia, chegou, bem-vinda. Nossa, nem vi que já tinha passado meia hora. Eu achei que ia demorar tanto a passar. Mas não, tá. As gramaticais, a regência verbal e nominal, concordância verbal, concordância nominal, nós fomos, não, nós fui, não me lembro de um verbo. Nós foi. Claro que tá. Eu tava, pelo menos. Não sei vocês, mas... a concordância verbal e nominal, lembrar do plural, se botar os carros, não é os carro. É isso que é a concordância verbal e nominal. A pontuação, aonde seria preferível usar uma vírgula ao invés de ponto, mas eu vejo que a maioria dos problemas... Ai, socorro, desculpa. A minha gatinha subindo. Ó, essa aqui é a aluna terrível, gente. Subindo em tudo. Tem 6 aqui em casa, então isso pode acontecer bastante, gente. Isso, às vezes, vocês têm essa... Vocês não sei muito bem, porque ainda corrigi poucas redações de vocês, tá? Mas, pela minha experiência, às vezes vocês esquecem que ponto final existe. Vocês fazem... Os alunos fazem um parágrafo inteiro sem um ponto final. É uma vírgula aqui, jogada ali, e aí tu começa a ler aquele parágrafo inteirinho e parece que ele nunca acaba de fato, porque quando a gente vai lendo, é necessário usar a pontuação corretamente, até pela fluidez do texto de vocês, gente, muito importante, tá? Então, às vezes, é preferível um ponto do que uma vírgula, não esqueça. Releiam o que vocês escrevam, gente, releiam. É uma dica de uma pessoa que não relia nada do que escrevia. Quando a gente é professor e está corrigindo as coisas de vocês, a gente sabe se vocês pegaram o primeiro rascunho e jogaram ali, ou se vocês releram, corrigiram, fizeram de novo. A gente sabe. Eu achei que a gente não sabia, que o professor não sabia, mas o professor sabe. Então, releiam. Depois a gente vai chegar mais nisso, tá? É só uma dica. O emprego de pronomes e da crase, tem que saber crase, sim. Tem que saber os pronomes, ao invés de ficar dizendo as crianças, elas, enfim. Deixa eu arrumar aqui. A escolha de registro, que a gente já falou. Ser adequado à escrita formal. Isto é, a ausência do uso de registro informal e ou de marcas da oralidade. A gente já falou sobre isso. A gente, ó, eu falando aqui sem parar, vocês aí, coitados, só ouvindo e eu usando a gente, né? Mas, enfim, costume. E escolha vocabulário. Emprego de vocabulário preciso.
o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que elas aparecem. Se vocês não têm certeza que a palavra que vocês estão pensando significa o que vocês acham que ela significa, não usem. Vão direto ao ponto. Às vezes, quando a gente vai escrever de maneira formal, a gente fica procurando sinônimos mais bonitos, menos usados, e acaba errando. Acaba botando uma coisa que não era aquilo, não estava correto no lugar. Então, não tenho certeza do que significa, não vou usar. Vou procurar uma mais simples, de uso comum, mas que eu tenho certeza que vai estar preciso no lugar que eu quero, tá? Dúvidas até agora desse monte de coisa que eu falei? Comentários? Vou esperar. Eba! Ai, vocês são ótimos, respondem pelo menos. Tá, então, de linguagem formal e informal, por enquanto era isso, tá? Pode passar, Bê. Agora a gente vai pro amado, porém temido desenvolvimento. Vocês já viram, né? 2 semanas atrás, com a Bruna, com a professora Bruna, vocês viram a introdução. Não sei se vocês lembram, porque, né, eras atrás, 2 semanas hoje em dia, ou é muito tempo ou não é tempo nenhum, porque para mim a gente nunca mais saiu de 2020. E aí, quando eu vejo, já é junho de 2021, e eu ainda estou pensando em abril de 2020, que foi meio que, né, quando a vida parou, e eu nunca mais saí de abril de 2020. Então, 2 semanas, exato, Júlia, rindo, porém, para não chorar. Então, a aula da Bruna, 2 semanas atrás, muito tempo nenhum, enfim. Mas vocês lembram, sim, né? Foi uma baita aula. A parte legal de dar aula, assim, é que a gente pode ver as aulas dos colegas. Antes, eu nunca tinha assistido uma aula de redação de um colega do desafio que a gente fazia e tal. Agora eu posso ver, vejo toda semana, tô vendo vocês, os professores, os colegas, e é maravilhoso. Também tô aprendendo com eles, gente, mais ainda. E aí dá mais vontade de aprender mais também. Enfim, aí a Bruna falou o quê? Da introdução. Agora, depois que a gente já aprendeu como é que faz a introdução, a gente tem que fazer o quê? Desenvolver a nossa redação. E como é que eu faço isso? Essa é a pergunta que vale um milhão, né? Que ninguém tem, né? Mas queríamos. Brincadeira. Como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento? Só para relembrar da introdução. O que acontece na introdução de uma redação do Enem? A gente recebe um tema de redação, né? E aí a gente vai ter que defender ou atacar, enfim, convencer o meu leitor a respeito do meu ponto de vista acerca deste tema de redação. É isso a redação do Enem, tá, gente? É sempre bom lembrar que não é um bicho de 7 cabeças, apesar de parecer. O objetivo da redação é convencer o meu leitor a respeito do meu ponto de vista. É isso. E como eu vou fazer isso? Usando argumentos, que aí a gente chega nos desenvolvimentos. Pode trocar, Bê. Coloquei ali para vocês terem, né? Vocês receberam o tema de redação, pensaram sobre ele e decidiram qual vai ser o ponto de vista de vocês. Sou a favor, sou contra. Não estou no meio do muro, porque a gente não convence ninguém no meio do muro, né? Que aí tem que ficar, mas ó, aqui tem isso de bom, mas aqui tem isso de ruim. Pode fazer também, desde que vocês sejam consistentes, tá? Não fiquem se contradizendo. Mas eu particularmente prefiro a abordagem de sou contra ou sou a favor. Fim. Senão a gente se perde mais, tem que argumentar muito mais, e aí é mais complicado. Tá? Não é para a vida, gente, é só para redação do Enem, tá? De resto, a gente pode ficar em cima do muro. Aí vocês se posicionaram e escolheram 2 teses para defender esse ponto de vista de vocês. Para quem lembra, o que são as teses?
Vocês lembram? É muito boa, Bernardo. Eu adoro. Isso, Ellen. Muito bem. Os dois argumentos bases que vão levar... fez um barulho aqui, não sabia o que era, desculpa. São as nossas teses, é como a gente vai defender o nosso ponto de vista, né? E como é que a gente vai fazer isso no desenvolvimento? Através de 2 parágrafos, tá? Sim, infelizmente, a redação do Enem hoje em dia, para a gente se sair melhor nela, ela é uma receita de bolo com 4 parágrafos bem demarcados. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. É isso. No desenvolvimento 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a primeira tese de vocês lá da introdução e vão defender ela no desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2, defender a segunda tese de vocês lá da introdução. Tá bem? Super simples, né? Não tem segredo nenhum, tranquilinho, né? Redação do Enem, ó, mamão com açúcar. Só que nunca, né? Falando assim, uau, como a redação é fácil, tranquilinha. E, gente, não. Na hora de escrever, a gente não lembra mais o que é tese, a gente já não sabe mais o que é argumento. Meu Deus, nunca ouvi falar dessa palavra antes. O tema, eu me lembro do ano que caiu sobre a violência contra as mulheres. Gente, feminista louca aqui. E eu fiquei olhando para a redação, tipo, gente, nunca ouvi falar de violência contra as mulheres, nem sei, como assim? O que está acontecendo aqui? Porque o que acontece no Enem, a gente esquece que a gente tem um cérebro, né? Nossos neurônios, eles dizem, hoje eu vou passear, tá muito difícil. Vou dar uma bandinha por aqui. E realmente, eu penei, gente, para falar sobre violência contra a mulher, né? Então, vocês imaginam. Aí vem aquele... Teve um ano que o assunto era a dos surdos. Acho que teve um ano que era sobre o pessoal, né? E eu não sabia nada. Isso, formação, que era mais difícil ainda, né? Que não era sobre as dificuldades que a gente está mais acostumado a ver sobre. Era sobre a formação educacional. E aí eu fiquei tipo, não fazia ideia, né? Então é mais difícil ainda. Se com um assunto que a gente já conhece é complicado, vocês imaginam com um que a gente nem imaginou que ia cair. Do ano retrasado, que foi que todo mundo terminou dizendo que era sobre fake news, apesar de não ser sobre isso, né? Que era muito mais abrangente. Mas, enfim, vocês vão ter que se lembrar que vocês estudaram o ano todo sobre a redação do Enem, então vocês sabem sim fazer ela, vocês sabem sim pegar qualquer assunto louco que o INEP resolver, e vocês vão saber defender, vocês vão saber fazer sim, vocês vão se lembrar disso, tá? Os neurônios de vocês não vão fazer que nem o meu, isso aí para passear, tá? E aproveitem, gente, esse momento para fazer as redações. Quem não fez, faça, pode fazer as antigas, tá? Estou falando sem falar com meus colegas, mas eu já digo, façam sim, porque é treinando fazer redação que vocês aprendem a fazer redação, não é só estudando aqui, só lendo slide. Isso é um complemento. O que vai fazer vocês saberem redação mesmo é escrever redação. É chato? É chato, mas é o que tem que fazer, gente. Isso, obrigada, bem. Eu jogo aqui para eles e digo, faz assim. Eu super, aí depois eu, então. Tem um monte de redação aí. Não, brincadeira, gente. A gente às vezes demora, porque vocês sabem que a vida é corrida, e corrigir redação online não, mas por foto, gente, é um saco, porque a gente não pode escrever ali na hora, assim, naquele momento que ela quero corrigir essa palavra que a gente não pode, a gente tem que escrever e explicar, enfim. Por isso que demora um pouquinho mais, tá? Não desistam de nós, pode demorar, mas vocês vão receber a correção sim, tá? E reescrevam depois que vocês recebem a correção, porque não vai adiantar só, massa, tirei 600, é isso.
Não, a gente sempre coloca lá aonde pode melhorar, o que está fazendo de errado, como acertar esse ponto. Então, reescrevam para ver se vocês conseguiram entender as nossas. O que a gente quis dizer para vocês. É até as 9h30, né? Senão daqui a pouco eu continuo falando. Obrigada, Júlia. Já falei, né? Já falei. Ali, ó. Vocês vão pegar as teses que vocês escolheram e vocês vão transformar elas em perguntas. Isso é muito, muito importante, gente. Vocês pegaram um tema, escolheram o ponto de vista de vocês e escolheram 2 argumentos para defender esse ponto de vista. Pega esses argumentos, cada um, e transforma numa pergunta. Por quê? Porque eu pensei nisso. E aí respondam essa pergunta. A partir dessa pergunta, vocês vão conseguir defender os argumentos de vocês. Né? Pode passar. E aí que começa, né, a coisa fica feia. Como é que eu vou ter uma opinião diante de um tema que eu não conheço muito bem? Raramente cai no Enem dá sorte de cair um tema tipo violência contra a mulher. Eu digo dá sorte para mim, tá? Para outras pessoas, provavelmente foi super difícil. Como para mim também foi, mas vocês entendem, eu conhecia sobre o assunto, não foi uma coisa que caiu assim do céu e eu não fazia nem ideia, nunca nem ouvi falar sobre o assunto. Então, mas às vezes acontece, a gente nunca ouviu falar, nem sabe. A única coisa que é pegar as coisas que estão ali nos textos que eles já colocam pra gente. Como é que eu vou ter, então, uma opinião sobre uma coisa que eu não conheço muito bem? Como que eu vou expor com clareza esse meu ponto de vista? Como é que eu vou argumentar de modo válido e coerente? Como? Pode trocar. Vocês vão... Pode deixar, desculpa, eu errei. Passa para o anterior. Esse é o fim. Como é que vocês vão fazer isso? Vamos supor que o tema proposto seja nenhum homem é uma ilha. Faz de conta, né? Que sonho. Uma coisa simples assim. Nunca, né? Mas faz de conta. Agora eu joguei para vocês. Tema da redação, nenhum homem é uma ilha. O que eu faço agora? Primeiro a gente vai entender esse tema. Tentar entender através do que a gente tem ali. Por exemplo, nesse caso, a ilha não está falando de fato da ilha, aquela porção de terra com um monte de água em volta. É uma metáfora, né? O que quer dizer esse nenhum homem é uma ilha? Nenhum homem está sozinho, nenhum homem está isolado. E também, nesse caso, nenhum homem não é só os homens, as pessoas do gênero masculino, né? Todo ser humano. Os machismos da língua portuguesa, enfim. Esse tema, então, está falando sobre solidão, isolamento. Aí, o que tu vai fazer para começar? Transforma numa pergunta. Nenhum homem é uma ilha? Será? Ou todos são? Aí, a partir dessa pergunta, vocês vão achar respostas. Eu já vou lançar aqui, depois muitas das coisas que a gente vai falando nas aulas ao longo, vocês vão ver que a gente está sempre repetindo. Principalmente as dicas e macetes, gente. Porque é o que vai ajudar vocês, tá? Então, vocês vão pegar o tema, transforma numa pergunta. E aí, o que eu faço agora? Responde essa pergunta no papel. Pega lá a prova de matemática, ainda é, né? Eu não me lembro, mas agora é no sábado e no domingo. Mas peguem a prova de vocês, achem aqueles espacinhos em branco que vocês não usam. Eu digo de matemática porque eu nunca fiz um rascunho em matemática, tá, gente? Meu estilo de fazer prova de matemática é a B tá parecendo legal, então eu vou botar a B. Já botei muita B, agora vai ter que ser a C. Vou fazer o quê? Não façam isso, tá, gente? Por favor, não façam isso. Mas o meu raciocínio matemático é totalmente isso. Exato, Júlia. De Deus. Ou se não, alguma assim que parece fácil, tu pega e faz uma conta e diz, achei o resultado, é 20. E aí as opções lá são 380, 1000,
1.2, aí tu bota, qual será que é mais perto de 20? Então vai essa. Mas vocês não vão fazer isso, né? Vocês vão usar os rascunhos maravilhosos, as partes em branco lá para rascunhar tudinho, vai ser linda a prova de matemática de vocês, né? Mas o que sobrar ali, vocês usem, aproveitem, porque só tem uma folha de rascunho para redação mesmo, e a oficial. Então, peguem todos os espaços ali em branco, peguem o tema de vocês, transformem numa pergunta e respondam essa pergunta. Botem tudo que vem na cabeça de vocês, tudo, tem a ver, não tem a ver. Isso eu chamo de nuvem de ideias, que tem a versão em inglês, a brainstorm, né? Nuvem nada, desculpa, chuva de ideias. E aí vocês fazem uma chuva de ideias ali, com a redação de vocês. Aí, nenhum homem é uma ilha. Não, nenhum homem é uma ilha. Enfim, não vou aqui passar. É mais legal do que tentar falar brainstorm e não conseguir. Chovendo ideias, gostei desse, gostei. E vão respondendo essas coisas e vão anotando. Sei lá, lembrei de pipoca, não tem nada a ver. Será que não? Anota igual, gente. Anota tudo que vem na cabeça de vocês nesse momento. Esse é o segredo. Aí depois que vocês achar, tá, aqui tem bastante coisa, vocês vão ver o que parece pertinente ao tema e o que não parece. Aí vocês vão ir por eliminação, descartando até sobrar algumas coisas. Aí ali, a partir dessa chuva de ideias, desse chover ideias, que eu gostei, tô chovendo ideias. Eu não conheço essa música. Ainda bem, senão eu não ia conseguir mais dar aula e ia ficar cantando música aqui. Peguem todas essas ideias que vocês tiveram e selecionem. Essa aqui que eu tive, acho que vai dar certo com o tema, essa aqui. E aí, a partir daí que vocês vão pegar o quê? Os argumentos de vocês. Não pula. Ela pulou. Essa é a Minerva, gente. Ela é gigante, ela podia ter quebrado a mesa, o computador, enfim. Vocês vão usar a chuva de ideias de vocês para construir a argumentação de vocês. Queria poder mostrar mais e ficar mostrando as 6 para vocês, gente, mas não dá, né? Já está quase acabando a aula e eu ainda não terminei. Queria que fosse 2 horas toda semana com vocês. Ia ser maravilhoso, eu adoro. Eu sei que vocês já devem estar de saco cheio, cansado. São quase 9h30 da noite, vocês tiveram aula de literatura antes. Mas eu adoro, gente, ficar falando com vocês, adoro ficar... enfim, muita saudade. Aí, é a partir dali, desse planejamento, desse rascunho, que vocês vão achar a argumentação de vocês. Aí vocês viram, ali, achei uma coisa que acho que dá para defender meu ponto de vista, vou usar. E aí, depois, vocês vão ir diminuindo até chegar nos 2 principais. Aí, vocês vão pegar os 2 principais, que vocês vão introduzir lá na introdução, e vão desenvolver o desenvolvimento, que é onde eu tô, né? É onde nós estamos. E aí, o que vocês vão fazer? Acharam isso? Acharam os 2 argumentos de vocês? Faça mais uma vez, transforme mais uma vez esses argumentos em perguntas. E respondam de novo essas perguntas. Agora, vocês não precisam fazer uma super chuva de ideias. Pode ser só uma garoazinha de ideias, porque vocês já reduziram bastante, tá? E aí, nessa segunda chuva de ideias, vocês procurem coisas que vocês consigam relacionar com a vida de vocês. Que nem muita gente fez na redação passada, que era do adoecimento psíquico em crianças na fila de espera da adoção, né? Quase gravei o nome todo, porque eu achei muito chique, muito, muito maravilhoso. Quase fiz a redação também e mandei para a Júlia, para o Bernardo corrigir, porque eu achei maravilhoso esse tema. E aí, que vocês trouxeram, muitos trouxeram referências de filmes, né, ou de séries. E é isso que vocês vão fazer, vocês vão procurar, a partir desses argumentos, fatos, séries, livros, músicas, fatos históricos, enfim, fatos, exemplos, que vocês vão usar, né, para dar mais sustentação à argumentação de vocês. Porque argumentação, o que é importante, gente? A argumentação não é, nesse caso, eu acho.
eu acho que o céu é vermelho. Não é, né? Mas não interessa se vocês acham. Se vocês me convencerem que o céu é vermelho através da argumentação, se vocês tiverem argumentação para isso, o céu pode ser vermelho. Essa é a questão. Vocês têm que convencer quem vocês estão lendo. E aí vocês convencem muito mais se vocês dizem, por exemplo, que um jornal conceituado falou sobre que dados do IBGE apontam. Isso corrobora o argumento de vocês. Procurem nas ideias que vocês tiveram, procurem alguma coisa que vocês lembrem, procurem os filmes, os livros, quase que eu disse uma coisa que não era para dizer, mas enfim. Vou dizer assim, a Bíblia não conta como argumentação, tá, gente? Não conta como fato exemplo que ajude a solidificar, tá? A menos que seja para dizer que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Se estiver falando de livros, aí tudo bem, porque de fato é um livro mais vendido, né? Eu falei isso porque eu já tive bastante problemas de pessoas que trouxeram coisas da Bíblia para justificar. Que nem... Não, enfim, não é momento, já tá acabando a aula. Desculpa. Mas aí, as séries que vocês veem, dá para usar. Tentem lembrar de coisas assim. Nem sempre a gente vai ter dados ali. Quem é que lembra de dados de cabeça? Mas qualquer coisa que vocês trouxerem que ajude a sustentar isso vai ser muito importante, vai ser muito mais fácil convencer o leitor de vocês, tá certo? Quase acabando meu tempo. Pode trocar, Bernardo, para mim. E aí, agora, só para retomar tudo isso que eu falo aí, enlouquecida aqui, bem dispersa, indo para cá, voltando para lá, mas os passos para desenvolver o assunto de vocês. Delimitem o tema, né? O tema é esse. Vou questionar, transformar ele numa pergunta. Por exemplo, se é um tema muito amplo, o Enem está cada vez mais diminuindo, né? Então, deixando ele menos amplo. Está delimitando o tema. Por exemplo, violência. Digamos que fosse violência o tema, nunca na vida, né? Aí vocês teriam que escolher. Eu vou falar da violência contra a mulher, eu vou falar da violência racial, eu vou falar da violência contra LGBT. Isso seria delimitar o tema de vocês. No adoecimento psíquico das crianças na fila de espera. Delimitar o tema de vocês. Por que essas crianças estão nessa fila de espera? Aí muita gente falou, porque hoje em dia as pessoas... Hoje em dia não, né? Sempre foi assim. Tem muitas exigências sobre o fenotipo da criança, que só pode ser branca, só pode ser de tal idade. Eu não sabia, descobri lendo a redação, olha, que tem preferência por menina. Isso é delimitar o tema, tá? Interrogar o tema de vocês. Responder com a opinião. Aqui parece uma coisa meio complicada, porque, tipo, eu tenho que dar minha opinião sem mostrar que eu estou dando minha opinião, porque eu não vou dizer, eu acho que, né, a redação do Enem não pode ser escrita em primeira pessoa. Ela tem que ser escrita em terceira, ou nós, ou se sabe, nós sabemos, ou se sabe, enfim. Mas demonstrando, já lá no começo, gente, tentem demonstrar para que lado vocês vão, tá? Se vocês vão defender o tema, se vocês vão ir contra ele. Apresentar o argumento básico de vocês, aí os argumentos auxiliares, que é as outras que vão ali dentro dos desenvolvimentos, apresentar um fato ou fato exemplo, que é os dados estatísticos, fatos históricos, os antigamente lá na Grécia, enfim. E aí vocês vão concluir. Tudo isso, sim, é da redação inteira, mas também é do desenvolvimento de vocês. Vocês têm que fazer isso em cada parágrafo do desenvolvimento. Vocês vão começar com o primeiro argumento de vocês e vocês vão terminar ele. Vocês não podem deixar ele solto ali. E aí vocês vão ir para o segundo argumento de vocês e vocês vão fazer isso tudo de novo e concatenando o texto todo. Mas isso é para outra aula, quando chegar lá em coesão e coerência, tá? E vou terminar dizendo para vocês, planejem a escrita de vocês. Pensem sim antes, não peguem, o assunto já sai escrevendo. Não, pensem, tirem um tempinho,
lá na hora para sentar, pensar no assunto. Sentar, vocês já vão estar sentados, né? Mas para pensar no assunto, para se questionar, para procurar na cabeça de vocês coisas que vocês lembrem sobre o assunto, que alguém falou, aonde saiu alguma notícia. E planejem, ó, aqui eu vou colocar meu argumento, eu vou defender ele dessa maneira, entenderam? Planejem. E leiam, gente, leiam bastante, leiam notícias, sigam. Hoje em dia é mais tranquilo, porque a gente pode chegar no Facebook, no Instagram, seguir os jornais, tem que seguir o G1, para quem está fazendo, vai fazer Enem, tem que seguir, tem que saber o que está acontecendo. E já deu meu horário, desculpem, falei. É isso, nos vemos daqui, não sei quando que é a minha aula de novo, mas eu toda quinta-feira vou vir aqui ver vocês. E muito boa noite, beijos. A Júlia e o Bernardo querem aparecer aí para dar um oizinho. Obrigada, seus lindos. Ai, queria ver vocês. Ai, Bernardo, muito obrigada. Tu salvou a minha vida. Tu é maravilhoso. Capaz, Dina. Estamos aí para isso mesmo. Ah, tá no microfone que você peraí. Maravilhoso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo na aula. Bastante gente hoje. Ficamos felizes pelas redações que vocês mandaram essa semana. Notas ótimas. E as que faltam ainda, faltam 3, pelas que eu tenho aqui para mandar, já estão corrigidas. Como eu corrigi no papel, eu tenho que passar para o computador. Não vai dar tudo certo. A gente já vai mandar. Tá bem, gente? Beijo. Qualquer dúvida, estamos aí. Aliás... Peraí, que eu acho que a Dina se esqueceu de alguma coisa. Eu esqueci, gente. Passa o outro slide. Não é tema livre, gente. Tá, mas daí deixa no... Eu botei, lá, né? Eu botei a proposta de redação. A gente já vai colocar agora lá no Drive, tá, gente? É o uso de animais em pesquisas e testes científicos no Brasil. Desculpem. Maravilhosa! Esse tema é muito bom. Não, é um baita tema, hein? É difícil. Esses 3 temas que a gente passou, eles são bem pegadinhos, né? São, já começamos assim, ó. Com tudo, hein? Bah. Mas é assim que tem que ser, né, gente? Claro. E aí tem mais coisa, vocês vão ter que ler mais coisas ainda. Gente, não usem só os textinhos que a gente coloca ali. Aproveitem que vocês podem fazer em casa e leiam sobre, vão procurar. E aí vocês entram naquela caixa da internet, que tu entra no site, aí entra no outro, que leva no outro. E aí vocês não vão aprender só sobre o tema, vocês vão aprender 1 milhão de coisas. É verdade. Gente, tem muito conteúdo já sobre isso. De verdade. Eu estava lendo há algumas semanas e tem bastante conteúdo sobre isso. Então leiam, vejam vídeos, aproveitem que vocês ainda podem fazer isso. E é uma boa pedida para as redações, para a redação do Enem mesmo, porque é um tema que já vem de alguns anos, né, tendo uma certa relevância, né? E como o Enem ele gosta de pegar aqueles temas mais que eles estão em alta, mas não são o assunto do momento, né? E esse é um assunto que sempre tem uma certa discussão, é um assunto bem possível, né? Eles gostam desses temas assim. Então é isso, né, gente? Dúvidas? Mais alguma coisa? A gente sempre passa, né? Que feio. Júlia, do desafio da coordenação, não mata a gente. Então, gente, boa noite. Deve estar boa noite. Fome. Eu tô com fome. Tô até com dor de cabeça já. Beijo, boa noite. Até semana que vem. Nos encontramos, então, quinta que vem. Se cuidem. Abraços. Até mais. Beijo.